Diante do seu maior público no Campeonato Brasileiro, o Corinthians goleou o Flamengo 4-0 e com 2 gols de Alexandre Pato. Vitor, Pato hoje é titular do Corinthians, é um jogador que pode ter essa sequência de partidas no comando do ataque? Sim, hoje nós podemos considerar que o Pato é sim titular do time. Emerson Sheik foi agora alçado à reserva, como foi ontem contra o Flamengo, começou no banco. O ataque agora joga geralmente Pato e Guerreiro ou Romarinho e Romarinho, como foi ontem. Ontem é bom lembrar que o time não tinha o Danilo, que estava suspenso. Então o Tite escalou o Douglas como principal armador do time, o Romarinho aberto pela direita, o Pato pela esquerda e o Guerreiro centralizado. Depois até houve uma inversão, o Pato foi para a direita e o Romarinho para a esquerda, mas o time jogou com essa formação e de qualquer maneira o Pato hoje é sim considerado titular. E o Tite tem lhe dado uma sequência de jogos, como fez agora contra o Luverdense na quarta-feira passada e ontem contra o Flamengo. O Pato fez talvez o seu melhor jogo. O Pato já havia marcado 2 gols no jogo contra o Bahia pelo Brasileirão, mas não teve uma atuação tão destacada. Ontem sim, ele além de marcar os dois gols, teve uma boa atuação, quase marcou o terceiro, é bom lembrar, então foi aplaudidíssimo. Enfim, Pato foi, de fato, ontem decidiu o jogo para o Corinthians. Pato, que só tem 24 anos, completou agora 24 anos. A gente já ouve falar do Pato há muito tempo. Agora, aquela questão do condicionamento físico do Pato, do condicionamento clínico, se ele aguenta ou se ele não aguenta determinados números de partidas. Isso acabou no Corinthians? Olha, Morelli, o Pato acabou porque ele também jamais engatou uma sequência de 5, 6 jogos como titular, é bem verdade. Ele jogou muitas partidas esse ano, bateu o seu recorde já em relação ao ano passado, mas ele entrou em muitos jogos, faltando 15 minutos, 10 minutos, meia hora, ficou fora de alguns jogos. Agora que a gente vai poder testar se o Pato realmente aguenta o tranco do Brasileirão. Uma sequência. Ele foi titular contra o Luverdense semana passada pela Copa do Brasil, foi titular ontem contra o Flamengo e agora tem 3 jogos, porque o Paulo Guerreiro vai defender a seleção peruana e fica fora dos próximos 3 jogos pelo Brasileirão, que são contra o Internacional, o Náutico e o Botafogo. Portanto, o Pato, que fez 2 jogos como titular, terá 3 jogos agora para mostrar que está livre de lesão, que ele pode jogar 3 jogos, 5 jogos numa sequência em alto nível. Essa é uma grande questão e não só o Pato, como outros veteranos do Corinthians. O Pato não é veterano, o Pato fez 24 anos hoje, nesta segunda-feira, mas também Douglas, que vive agora um bom momento, voltou a jogar bem, foi titular também em 2 jogos, agora tem uma sequência boa de 3 jogos para mostrar que pode ser o maestro aí do time do Corinthians como ele foi em 2009 com o próprio Mano Menezes. Eu ia te perguntar justamente isso. O Tite tem alternado 3 atacantes, Pato ou Emerson, Romarinho ou Emerson e Guerreiro. Eu entendo que o Romarinho é um atacante e colocado um meia, geralmente o Danilo, para organizar esse time. A outra opção do Tite, colocar Douglas e Danilo e tirar um dos atacantes. Qual é a opção principal neste momento do Tite? O Tite ele varia muito essas duas formações, como você bem citou, ou com um meia armador e 3 jogadores na frente, sendo que 2 de velocidade, ou com 2 meias e 2 atacantes. Como é muito difícil que todos estejam à disposição sempre, o Tite às vezes ele fica refém, como ontem, por exemplo, ele não podia nem sequer pensar em 2 meias, só tinha o Douglas. O Danilo estava suspenso e o Renato Augusto machucado. Quarta-feira agora já volta o Danilo, então ele pode colocar o Danilo e o Douglas juntos. Talvez a minha ideia, o que eu acho é que ele vai colocar o Danilo mais aberto pela esquerda, quase como um falso atacante, fazendo o lado esquerdo do campo, o Romarinho pela direita e o Pato centralizado e o Douglas na armação atrás. Acho que ele faz isso na quarta-feira e mantém o Emerson Sheik no banco de reservas. Ele dá pistas de que esquema ele prefere ou não? Não dá pistas não, mas amanhã terça-feira o time treina cedo aqui em São Paulo, antes de viajar a Novo Hamburgo, que é onde enfrenta a quarta-feira o Inter, e o Tite amanhã já revela o time sem mistérios. Agora o mais engraçado, o mais curioso, é que ontem contra o Flamengo se falou muito do velho Corinthians no Flamengo, né? Elias, André Santos, Chicão, Felipe, Mano Menezes. Só que o Corinthians, nessa atuação brilhante de ontem, lembrou muito o time do Mano, de 2009, que jogava o Douglas na armação, Dentinho, Jorge Henrique e Ronaldo. Ontem jogou Douglas na armação, só que os atacantes eram 3, mas com as mesmas características. O Romarinho, o Pato e o Guerreiro. Ou seja, o time de 2009, o time de ontem lembrou muito aquele melhor momento de 2009,
campeão por Mano Menezes. Dirigido por Mano Menezes. E ele sentiu um pouco o sabor aí do que plantou no clube. Certamente o Mano não imaginava que perderia de 4 gols de diferença para o Corinthians, mesmo que o Flamengo ainda em transição. O André Santos chegou outro dia, o Chicão chegou praticamente há 2 semanas no time, ainda é um time em formação. O Flamengo está mal no campeonato e tem de reagir. Dos cariocas também, basicamente só o Botafogo aí está brigando por título e os outros estão para trás, assim como os paulistas, né, Morelli? Se a gente pegar hoje, a realidade é muito cruel para os paulistas de São Paulo, porque só o Corinthians em quinto consegue chegar lá no bloco do G4. E hoje, Paulo, nesse mal, momento, dos 4 que seriam rebaixados hoje, 3 são de São Paulo. Portuguesa, Ponte Preta e São Paulo. Né? E o Santos ali soltando o rojão porque está em 11º lugar no campeonato.